Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos juntos novamente para mais um programa Conversando o Evangelho. Sintam-se todos nesse momento abraçados e acolhidos por a nossa equipe e a espiritualidade que nos acompanha. Nossa equipe hoje está sendo composta pela Ana Paula. Desculpe, a Ana Paula não pôde vir hoje porque ela está rouca. O Devanir, o Donizete, a Ione, o Dr. Joel, a Poliana, a Rita, a Sheila e eu, a Cris, que estaremos fazendo as leituras e os comentários. Hoje o nosso tema é a morte, o desencarne, capítulo 23, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos, pois, serenando nossas mentes, vamos elevando o nosso pensamento ao Pai e sintonizando com os nossos mentores e com os amigos da colônia espiritual Maria de Nazaré, e também com todos os espíritos e benfeitores que nos acompanham neste momento, seja para nos iluminar ou para construir e aprimorar o conhecimento conosco. Vamos pedir permissão então a Deus para dar início ao nosso encontro com a prece de abertura que será feita pela Ione. Deus, Pai de amor e bondade, é com grande alegria que estamos aqui hoje, reunidos em seu nome para realizar o Conversando o Evangelho. Que neste momento possamos receber energias de amor e paz e que a intuição dos irmãozinhos de luz nos orientem o caminho, a fim de que os conhecimentos morais aqui hoje apresentados nos sirvam de reflexão para a reforma íntima e também para que o colo amigo das palavras do Evangelho seja o bálsamo salutar de todos os nossos dias. Agradecemos a Jesus por este momento tão rico de aprendizado. Que assim seja, damos graças a Deus. Após essa linda prece, pedimos a Sheila que proceda à leitura da mensagem de hoje. Vida depois da vida. Lágrima de saudade não prejudica quem parte. O que prejudica, dificulta o desligamento, perturba o espírito e a que parte é a revolta, a blasfêmia contra Deus. Velas e flores são exteriorizações de sentimentos, não fazem mal, mas não ajudam o desencarnado. O que ajuda são orações, o amor sincero, bons pensamentos, fé e certeza da continuidade da vida. Como cada ser tem um período de adaptação e um nível de evolução e compreensão do novo estado, convém inspirar um tempo após o desencarne para doar e se desfazer dos pertences pessoais daquele que partiu. Em casos explícitos de pessoas desprendidas da matéria, espiritualizadas, este tempo não é necessário, sendo muitas vezes a vontade expressa daquele que se foi. Todos os espíritos são auxiliados, nenhum filho de Deus fica desamparado. Mesmo os que tiveram uma vida encarnada desregrada, desde que sinceramente busquem auxílio. Oração sincera aquieta a alma e eleva o padrão vibratório. Cria um estado íntimo de serenidade, facilitando o desprendimento e a entrada tranquila no mundo espiritual. A vida continua sempre. Nossos amados não estão mortos, apenas ausentes temporariamente. O verdadeiro amor independe da presença, por isto é eterno e une todas as pessoas que o partilham. Aprendamos a viver para aprender a morrer. Temos um corpo físico para nossa caminhada de aprendizado na Terra, mas somos mais que um compacto de carne. Somos espíritos eternos que vivem para sempre. Na casa de meu Pai tem muitas moradas, conforme já nos disse Jesus Cristo. Aproveitamos para refletir sobre a mensagem que a Sheila trouxe, juntamente com a leitura do Evangelho, que será feita pelo Donizete. Boa noite a todos. E a outro disse Jesus: segue-me. E eles lhes disse: Senhor, permita-me que vá eu primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículo 59 a 60.
E agora passamos então para o nosso primeiro questionamento. O que é a vida para o Espiritismo, Rita? Você pode nos trazer esse conceito? Boa noite. Não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. O questionamento sobre o sentido da vida acontece em algum momento da nossa existência, mas a resposta à indignação está relacionada a vários fatores, entre eles idade, nível de maturidade, educação recebida, formação religiosa, interesses. A respeito do assunto, esclarece Leon Denis, em seu livro O Porquê da Vida, que o que importa saber antes de tudo é o que somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são os nossos destinos, as ideias que fazemos do universo e suas leis, do papel que cada um de nós deve exercer sobre este vasto teatro. Tudo isso é de uma importância capital, e de conformidade com elas que dirigimos os nossos atos. Para as coletividades, da mesma forma que para o indivíduo, a concepção do mundo e da vida é que determina os deveres, mostra o caminho a seguir, as resoluções a adotar. Não resta dúvida que esse é o melhor critério. Entretanto, sabemos que significativa parte da humanidade restringe a existência à mera experiência biológica, que é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Para muitos indivíduos, o enfoque é a família ou a profissão. Os endontistas preferem gozar a vida sem pensar nas consequências, mas há pessoas que efetivamente centralizam a vida na busca pela melhoria espiritual. Tal constatação nos faz concluir que, a rigor, não há um consenso de respostas como indicam pesquisas realizadas, uma vez que o entendimento sobre o sentido da vida varia de pessoa para pessoa, estando sujeitas a mudanças de opinião à medida que envelhecemos ou tornamos mais experientes. Em termos religiosos, o hinduísmo relaciona o sentido da vida à harmonia e à libertação espiritual, ambas necessárias à comunhão eterna e pacífica com Deus. Para os brahmanes, é atingir o estado da consciência cósmica. O judaísmo valoriza a observância das leis de Deus registradas nos seus livros sagrados. O budismo orienta que o sentido da vida está na liberdade de cada um escolher como conduzir a própria vida. Para o cristianismo, é necessário vivenciar o Evangelho, condição totalmente acatada pelo Espiritismo. A citação de Mateus, no início, pode ser considerada um roteiro espírita sobre o sentido da vida, interpretada por Emmanuel. Destaca esse benfeitor a importância de reconhecermos a extensão e o valor das bênçãos divinas distribuídas por Deus em nosso benefício. Assim considera a palavra pão, não somente de pão viverá o homem, presente nos textos, como símbolo representativo das concessões materiais dotadas ao encarnado. Pondera também, entretanto, que tais dádivas devem ser utilizadas para a obtenção do alimento espiritual. Toda palavra que sai da boca, que é o verdadeiro sustento à vida do espírito imortal. Eis como expressa, não somente agasalho que protege o corpo, mas também um refúgio de conhecimentos superiores que fortalece a alma. Não só a beleza da máscara fisiológica, mas igualmente a formosura e a nobreza dos sentimentos. Não apenas a ingênua que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia, o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes que é o espírito se faça útil. Afinal, conclui com sabedoria e a simplicidade de sempre, diz o mestre, nem só de pão vive o homem. Aplicamos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior. Constitui e dever,
mas não esquecemos de pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior, como nos dirigimos para a espiritualidade. Bem, só para complementar aqui o que a amiga Rita disse, que por sinal ela conseguiu explicar muito bem o que seria a vida para o Espiritismo, né? A gente quer só enfatizar que sim, a vida ela existe a partir do momento em que é criada por Deus, né? Independentemente de qual tipo de vida que é essa, ela existe a partir desse momento e ela é imortal. Né? Até porque eu imagino que vida seja energia, né? Seja um tipo muito forte de energia. E só para fechar, tem uma frase do Leon Denis, no livro Depois da Morte, que é bem interessante, né? Que ele diz o seguinte: todos percorrem a mesma vasta carreira e através de 1000 obstáculos, todos são chamados a realizar os mesmos fins. Ou seja, a vida é isso. A vida é a partir do momento em que se é criado, todos vão percorrer um mesmo caminho. E através de N obstáculos, de inúmeros obstáculos para todos, todos nós, né, enfim, chegaremos ao mesmo final, que seria a evolução. Então, é mais ou menos isso, e passo a palavra. Após, então, a colocação da Rita e da Polly, né, na verdade, não há muito mais o que dizer. E assim, a gente só finaliza dizendo, né, que o Espiritismo entende a vida como sendo um meio muito maior do que o que vivemos desde o nosso nascimento até a nossa morte. Então, para o espírita, a vida vai consistir no período que vai desde a criação do espírito até o sempre, visto que somos espíritos imortais, né? Deus cria e continua a criar espíritos eternos. E quando nós somos criados por Deus, só relembrando, nós somos sempre criados simples e ignorantes, nem bons nem maus, né? São as ações que vão determinar se nós vamos usar os nossos talentos, essa nossa oportunidade para o bem ou para o mal. Lembrando que trazemos sempre dentro de nós o eu crístico, em que contém todas as verdades que precisamos para o exercício do bem, né? Então, esse aprendizado que a gente assim vai levar para construir esse exercício do bem, vai levar muito tempo, né? Um aprendizado contínuo, visto que nós temos muito para aprender. E por conta disso, a gente pode dizer que ele vai levar uma série de vidas ou encarnações. Então, pedimos agora, né, para o Devanir responder o nosso segundo questionamento. Devanir, o que é a morte para os espíritas? Você poderia nos auxiliar nesse questionamento? Uma boa noite. Para ajudar a esclarecer este assunto tão fascinante, é preciso antes entendermos o significado dos termos morte e desencarne para o Espiritismo. A morte é o fim da vida do corpo físico. Ocorre quando o corpo natural forçosamente não tem mais condições de se manter vivo. O desencarne é o processo de desligamento do espírito e seu corpo espiritual ou perispírito do corpo físico. Ao reencarnar, o espírito se une ao corpo físico através de seu perispírito, molécula a molécula. No desencarne, esse processo é invertido e o espírito se desligará do corpo também molécula a molécula. O fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, e a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. Os fenômenos da morte e do desligamento do espírito em relação ao corpo, desencarne, ocorrem de modo geral em momentos distintos, podendo ser essa diferença de tempos em horas, dias, meses e mesmo em anos. O que também nos chama a atenção é o fato de depender de cada um tomar esse momento mais fácil e agradável ou mais penoso e doloroso. A vida plenamente material, onde se busca tudo que a matéria oferece como gozos e posses, é aquela que dará mais dificuldade ao espírito na hora do desencarne. Aquele que vive conforme a moral do Evangelho, dando importância relativa às coisas materiais, reconhecendo o seu valor,
mas não vivendo em função disso e principalmente reconhecendo e aceitando os desígnios divinos acima de qualquer revolta. Esse sim terá uma passagem tranquila e fácil quando chegar sua hora. Cada alma é única e tem uma essência própria, ou seja, no mundo dos espíritos, ela continua a ser quem sempre foi, mantendo suas características individuais de personalidade. Assim, se o indivíduo era carinhoso, simpático e otimista, vai chegar do lado de lá com essas características. Se era carrancudo, odiento ou desajustado, também vai chegar lá dessa maneira. Ninguém morre e vira santo. E ao acordar no mundo espiritual, percebe que a vida continua, deixando para trás apenas o corpo de carne. Por isso, depende de nós mesmos, a nossa melhora como ser, tentarmos aumentar nossas qualidades e superar defeitos de caráter. A reencarnação é a maior prova que Deus nos ama. Através dela, temos a oportunidade de nos corrigir a cada nova vida. Bem, diante do que foi colocado pelo Devani, né? A morte para o espírita, na verdade, ela não existe enquanto um fim. Nós entendemos a morte como o desprendimento do espírito do seu corpo carnal, visto que o seu corpo carnal, né, ele tem uma data de validade aí, ele foi construído, ele é constituído de uma forma que, pela natureza dele, ele tem que se findar. Mas nós, enquanto espíritos imortais, continuamos a viver. Então, a gente pode dar continuidade, né? Perguntando agora ao professor Joel. Professor Joel, quando acontece esse desencarne, né? Em que se transforma a alma no instante da morte? O senhor pode nos auxiliar? Em primeiro lugar, pode-se dizer que existem situações a serem encaradas no processo da morte. Tudo depende da hierarquia, do grau de desenvolvimento que apresenta a alma que vai desencarnar. Se ela é muito apegada aos bens materiais e nunca preocupou-se com a sua essência eterna, acontecem inúmeros casos em que a entidade espiritual fica aprisionada ao corpo, especialmente quando ela contrariou as leis divinas. E enquanto houver energia vital orgânica naquele corpo, esse espírito fica aprisionado, vejam só a situação. Mas os bons espíritos acompanham este processo. E tão logo preenchem-se esses requisitos, que não podem ser considerados aqui agora pela exiguidade do tempo, as entidades espirituais providenciam na retirada do espírito e perispírito daquele corpo que já não serve mais. Mas, quando a pessoa tem merecimento, se esforçou para seguir os ensinamentos e até mesmo aqueles exemplos de vida que Jesus aconselhou, transmitiu e vivenciou, geralmente somos assistidos logo após o processo no qual sustaram-se as atividades vitais do organismo físico. E é quando então a entidade espiritual chega no outro lado num estado de torpor, num estado de sono, que vai perdurar por um tempo, dependendo de cada caso em termos de evolução conseguida pela entidade espiritual. Mas, na medida em que ela vai despertando, ela vai tomando consciência de si mesma, e as entidades espirituais no plano espiritual dão a sua assistência para esta personalidade alma. E assim, paulatinamente, ela vai recuperando as suas lembranças do passado, a consciência de si mesma, e vai, enfim, readquirindo até, pode-se dizer, as capacidades perceptivas que são típicas e inerentes ao ser espiritual, e que ficam sufocadas
quando esse espírito no reencarnar tem estas virtudes, eu diria, perturbadas. Então percebam, potencialidades ocultas em nós existem e que paulatinamente vão, após a morte, com a ajuda da espiritualidade maior, nas colônias espirituais, sendo recuperadas. Eu não sei, minha irmã, se eu disse tudo aquilo que precisava neste momento, porque tem muitas ponderações, mas eu percebo que o tempo já se esgotou e até mesmo está passando do prazo estabelecido. Uma palavra, minha irmã Cris. Muito bem colocado, professor Joel, o senhor deixou muito claro, e nós vamos pedir para o senhor continuar, que estamos dentro do mesmo assunto, respondendo como é que fica então esse espírito após a morte, como é que é essa vida espiritual após o desencarne. O senhor pode nos esclarecer um pouquinho mais? Tem tantas considerações a serem levadas como ponto de partida para que essas análises possam ser feitas. Existem nas colônias espirituais estabelecimentos, espaços constituídos, onde aquelas almas totalmente materializadas, que não têm nem sequer consciência de que exista, embora tenha sido liberta pela morte biológica do corpo, para a libertação da alma, elas permanecem adormecidas. E essas entidades espirituais são assistidas pelos mentores. Permanecem adormecidas, às vezes, centenas de anos. Esta são as informações que as bibliografias registram e nos informam a respeito destas almas. Outras, porém, num prazo mais curto, conseguem restaurar a sua percepção consciente e são de maneira total esclarecida pelos espíritos, e a sua programação evolutiva e, ao mesmo tempo, análises várias se concretizam no plano espiritual para que a alma perceba onde foi bem sucedida, onde fracassou, onde teve sucesso, insucesso, onde cometeu erros e transgressões, principalmente contra as leis divinas. Mas o que importa é que após a morte biológica do corpo é necessário, nesta exiguidade de tempo, que digamos que quando temos merecimentos, os bons espíritos providenciam, num verdadeiro processo cirúrgico espiritual, no desligamento do nosso espírito e perispírito do nosso corpo físico, que começa pelos nossos pés. E paulatinamente eles vão conseguindo desprender o corpo espiritual e o espírito daquele corpo já inanimado, até que chegam no mais alto, que é a extremidade superior do corpo, onde existe o laço fluídico ligado ao centro coronário, assim definido por André Luiz, e que nas expressões orientais são chamados de lótus de 1000 pétalas. Ali está inserido esse cordão fluídico, também chamado cordão de prata. E assim o desligamento torna-se completo. Vejam só como é importante sabermos que as entidades espirituais, após esse desprendimento, nem sempre têm o grau de desenvolvimento necessário e suficiente, e prosseguem enxergando todas as suas estruturas orgânicas como se elas estivessem vivas. E por este motivo, então, elas apresentam uma grande dificuldade para se conscientizarem que elas realmente passaram para outra dimensão. É quando, então, justifica-se nas orientações mediúnicas os esclarecimentos proporcionados pelos benfeitores espirituais, que dependem da participação dos médiuns, não tanto pelos esclarecimentos que possam esses médiuns proporcionar, mas principalmente
pela energia mentomagnética que esses médiums podem oferecer para essa entidade espiritual desencarnada adquirir as condições para ter o desenvolvimento em si de sua percepção consciente de uma maneira gradativa e em magnitude crescente. Percebam bem, meus irmãos, como realmente é impossível num programa só desenvolvermos tantas considerações. Mas o que importa é sabermos um fato que consideramos de alta importância. É que o perispírito e o espírito leva em si os registros dos sucessos na forma de virtudes constituídas e levam também os registros dos insucessos e de todas as transgressões que tenham praticado contra as leis divinas, nas suas atitudes, no tempo em que viveu a existência carnal, nas suas relações humanas. E a partir de então existe uma imensidão de estudos que precisam ser desenvolvidos para que possamos entender neste processo que a cura daquela alma doente vai se processar, sim, dentro dos dizeres de Cristo através da pluralidade das existências nos mundos habitados. Ela vai obter, quando eu digo assim, é a sua cura, porque esses registros deletérios precisam ser transformados em virtudes no corpo espiritual e no espírito. E essa transformação acontece, e então, verdadeiramente, como Cristo disse, nenhuma das ovelhas do Pai, porque o Pai lhe recomendou, deverá se perder. Percebam bem, então, que sempre existe a cura. E na linguagem do espírita não existe castigo eterno, muito menos o inferno. Tomara que eu tenha conseguido atingir, pelo menos em parte, este objetivo, minha irmã, dada a complexidade e a amplidão dos enfoques que precisariam ser feitos e que pela exiguidade do tempo nós não faremos. Com a palavra, minha irmã. Muito bem colocado, professor Joel. Mesmo sendo breve o tempo, né, nós tivemos uma mini aula aqui do que seria essa vida após o desencarne. E a gente dá continuidade, então, aos questionamentos, né, eu não teria mais nada a acrescentar, o professor Joel já se expressou muito bem, perguntando para Sheila. Sheila, muitas pessoas ainda dizem ter medo da morte, e elas apontam os seguintes motivos: medo de não viver mais, medo de doer, medo do desconhecido, medo de sofrer, medo de perder afetos e bens materiais. Como é que a gente pode entender e, de uma certa forma, amenizar cada um desses medos através da doutrina espírita? O medo de morrer é um medo natural, espontâneo e necessário. Ele vem do nosso instinto de conservação, que serve para a preservação da nossa vida. Este medo natural de morrer nos protege de situações arriscadas, como, por exemplo, correr a 150 km por hora, aproximar-se de um precipício sem uma segurança, atravessar uma rua averiguando bem se vem algum veículo, etc. Este medo natural, então, é um mecanismo para a nossa proteção. Quando este medo torna-se exagerado, passa a ser um medo patológico, fóbico, que merece tratamento especializado. Portanto, o medo de morrer é necessário, bom e útil dentro de um limite equilibrado. Já o medo da morte é inadequado. É um medo quase sempre aprendido dentro da cultura onde vivemos. As pessoas não gostam de falar sobre a morte é um tabu. Quantas vezes ouvimos alguém dizer: tanta coisa para se falar e vamos falar justamente da morte? Vira esta boca para lá. Evitar falar sobre a morte é uma das formas que utilizamos para nos defender ou nos pouparmos de sofrimento. O escritor, professor e filósofo brasileiro José Herculano Pires, que defendia a ideia de se instituir um curso regular sobre a educação para a morte, dizia: saber morrer é saber viver. Para morrer bem, era preciso viver bem. Temos muito medo da morte devido ao medo do desconhecido, pois qual é exatamente a sensação de morrer? O que se pode ver quando a alma deixa seu corpo físico? Como é que vai acontecer?
é parecido com a forma que as pessoas têm relatado, uma luz brilhante, um grupo de parentes, e assim sucessivamente. Temos medo por aqueles que deixamos para trás. A visão cristã da morte é a separação. A morte definitiva é a separação de Deus. No momento da morte física, separaremos-nos de nossos entes queridos na terra por um tempo. Se eles também forem cristãos, sabemos que a separação será breve em comparação com a eternidade. Se eles não forem cristãos, esse não será o caso. A nossa comissão, então, passa a ser utilizar esse tempo juntos para conversar com eles sobre seu destino eterno. Em última análise, a decisão cabe a eles. O medo do ato de morrer também é uma das coisas que muito aterrorizam as pessoas. Poucos de nós sabemos como vamos morrer, de forma rápida, indolor, em nosso sono, um longo processo devido a uma doença. O mistério e a incapacidade de se preparar podem ser assustadores. Mesmo se soubermos, talvez devido a um diagnóstico de uma doença terminal, isso ainda pode ser assustador. A coisa mais importante a lembrar sobre a morte é a verdade sobre a vida. Você ama a sua família e cuida deles, mas Deus os amará mais. Você pode se preocupar com o seu legado na terra, mas Deus se importa mais com uma perspectiva celestial. Toda a papelada do mundo não trará paz de espírito. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. João, capítulo 2, versículo 15 e 17. Passo a palavra. Como a Sheila bem colocou, né, nós só vamos colocar aqui em três palavrinhas a solução para cada um. Né? Então, o medo de não viver mais, ele provém desse instinto de conservação. A doutrina, nos trazendo o conceito de que somos espíritos imortais, coloca esse medo por água abaixo. O medo de doer, pelo que a gente sabe e que os espíritos vêm nos dizer, quase nunca a dor na morte, né? A dor na doença, muitas vezes, que nos conduz à morte. Mas a morte, geralmente, ela é confirmada como um processo lento e que é como se a gente adormecesse, né? Então, por conta disso, a gente já passa tantas dores aqui sem nos causar benefício, né? Através da doença, que a gente entende que a maior parte das pessoas tem a morte como um alívio e não como uma dor. O medo do desconhecido, ele é proveniente justamente dessa noção insuficiente da vida futura. Veja, em breves palavras, né, no pouquíssimo tempo que nós temos, o professor Joel já nos deu uma visão de como é a vida no mundo espiritual. Então, com a doutrina espírita, esse medo também, ele passa a não existir mais, né? E a gente vê também o medo, né, do apego, né, o medo de perder, esse apego pessoal, né. Nós sabemos que nada nos pertence, né, a não ser as nossas virtudes. Então, esse medo, ele, na verdade, ele é fruto do nosso materialismo. Então, quanto mais a gente conseguir se desprender desse materialismo, mais nós vamos conseguir, na verdade, alcançar esse patamar, né, superior desse apego material. E o medo de perder as pessoas também, esse apego que nós temos com as pessoas. Ora, se nós sabemos que somos espíritos imortais, de uma forma ou de outra, nós vamos estar todos juntos novamente. Afinal, com o Pai somos todos um, né? E a gente vai se encontrar. Então, esse também é um medo que não tem muito sentido de ser. Então, o Espiritismo vem nos contribuir, porque, de certa forma, ele acaba matando a morte, né? A gente percebe que a morte não existe.
é apenas uma passagem para uma outra dimensão de vida. Então, vamos dar continuidade perguntando a Poliana. O ente desencarnado assiste ao seu velório? Qual deve ser nossa postura dentro de um velório? Como o desencarnado vai sentir a tristeza de seus entes queridos? Então, vamos deixar que a Poliana nos coloque a par desse questionamento. Bom, com relação a essa pergunta, nós vamos lá na questão 327 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: o espírito assiste ao seu enterro? A resposta: muito frequentemente o assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa, se ainda estiver perturbado, ou seja, nem sempre o espírito ele vai assistir o seu velório. Por quê? Porque algumas vezes, dependendo da situação do desencarne, esse espírito pode se encontrar num estado perturbado, ele pode ter sido atendido e já deve estar em algum lugar de tratamento. Então, assim, nem sempre. Tudo é relativo, tudo depende, né? Então, puxando aí o que o nosso amigo Luiz Sérgio fala em alguns livros, o Espírito Miramês também comenta algumas questões com relação ao enterro. É importante que a gente lembre, que o espírito recém-desencarnado, ele pode sim chegar a assistir o seu enterro, se for de necessidade, se ele tiver um certo desprendimento, se os benfeitores espirituais que o acompanham acharem que ele precisa ver, ver e passar por esse momento. Então, assim, tudo vai depender de como está a situação, de como está a questão do espírito que acabou de desencarnar. Tem espíritos que sequer percebem, na verdade tem espíritos que sequer sabem que desencarnaram. Outros não conseguem perceber o que está acontecendo durante o enterro, por estar inconsciente ou por estar em algum estado de perturbação mental. Enfim, com relação a como o espírito ele participa e como ele sente após o desencarne, sim, os sentimentos eles geram energias e essas energias chegam ao seu destinatário. Ou seja, se no enterro, se no velório, como de preferência, como acontece basicamente, essas energias mais carregadas, essas energias vão chegar nesses espíritos. Então, a ideia aqui, que os espíritas trazem com relação aos velórios, com relação aos enterros, é que nós devemos respeitar o ambiente do velório, a dor, a tristeza, e devemos, a partir desse respeito, começar a meditar, a fazer orações, buscando elevar as energias e buscando enviar boas energias para o recém-desencarnado e principalmente para a família. Então, um velório não é um lugar de fofoca, não é um lugar de conversa fiada, não é um lugar de bagunça, não é um lugar que você vai só para ver ali quem morreu e falar mal. O velório é um lugar, é um momento em que o corpo material está sendo enterrado. E o espiritual, que acabou de passar para a verdadeira vida, recebe essas energias. Então é importante que quem fica saiba como lidar nesses momentos e procure não através da tristeza profunda enviar essas energias, mas sim através de boas orações, de bons pensamentos. O Espírito Miramês diz o seguinte: ao invés de chorar e de reclamar, de se desesperar no enterro do parente que partiu, seria mais útil que todos orassem para o viajante que busca o além, lhe dando forças nessa hora derradeira. Na volta do espírito para sua origem, deveria ser o mesmo, sustentando para o desprendimento com mais facilidade, ou seja, deveria ser o mesmo momento em que se tem alegria na vinda de uma criança. Por quê? Porque o desencarne seria o despertar para a verdadeira vida. Então ficam aí essas questões e vamos procurar pensar em como está sendo as nossas ações nesses momentos. E fica aí as palavras e passo a palavra.
Professor Joel, se eu tiver algumas breves palavras que queira complementar com o que a Poliana já falou, por favor, fique à vontade. Na verdade, a alma desencarnada mantém um certo grau de percepção consciente quando a morte do corpo está se verificando, e é claro que ela procura manter esse grau de consciência perceptiva, mas passo a passo um estado de torpor vai tomando conta do seu ser espiritual e perispiritual. E neste caso, então, muitas vezes, até o adormecimento é uma terapia altamente desejável. Todavia, é necessário que digamos que num estado de sono ou num estado de torpor, a entidade espiritual que desencarnou sofre muito com a inconformidade dos entes queridos quando eles começam a realizar emissões mentais inconformados que estão pelo triste, no entender deles, acontecimento. Porque para nós, espíritas, a morte é um processo natural. Então, os entes queridos não devem ficar sofrendo e protestando contra a justiça divina, como se a morte, que representa um bem extremamente necessário para a nossa trajetória evolutiva, fosse algo contra o qual a gente deveria protestar. Não deve fazer esse protesto, porque o amor divino nos enseja a multiplicidade das existências para que nós possamos, no uso do nosso corpo, desenvolvermos os nossos atributos, consolidarmos as nossas virtudes e perdermos os nossos defeitos, as nossas imperfeições, todas elas que sempre são consequentes do mau uso que tenhamos feito na existência presente ou em existências pregressas do nosso livre-arbítrio. Tem muito mais a ser dito, minha irmã. Eu deixo à mercê do teu questionamento. Se tu quiseres propor um novo enfoque, a gente faz. Se não, a gente passa para ti a palavra. Vamos então dar continuidade, professor, que a gente tem mais alguns questionamentos ainda. E por conta do tempo, né, a gente precisa caminhar um pouquinho. Então, vamos passar para o próximo. Aí, se o senhor tiver mais alguma coisa para estar colocando, o senhor se posiciona. Então, o próximo questionamento a gente vai dirigir para o Donizete. E a gente pergunta, quanto tempo se leva para reencarnar novamente? Existe um tempo pré-determinado, Donizete? O que você acha? Bem, depende da disponibilidade, vontade e da evolução de cada espírito, o estágio da erraticidade, como denominava Kardec. A vida espiritual é variável. Podemos ficar 1 ano ou 1 milênio, depende das nossas necessidades e opções, pois a finalidade básica da reencarnação é a evolução, busca do conhecimento e do amor. Se um espírito não tiver a fim de reencarnar, pela ignorância, se prejudica, retardam seu crescimento, que no entanto mais cedo ou mais tarde se fará. O livre-árbitro se estende também no mundo da dimensão espiritual, mas o quanto antes esse espírito optar pela sua evolução, menos sofrimento ele passará. Como disse o mestre, ele terá menos choro e ranger de dentes. A população desencarnada é bem maior que a população encarnada. Os espíritos falam da necessidade de valorizarmos a experiência humana, considerando que há filas no além, aguardando o mergulho na carne. Tem muitos espíritos querendo reencarnar, mas tudo ao seu tempo. Conforme disse no início, tudo conforme a necessidade desse. Considerando-se não apenas a disponibilidade reencarnatória, mas também o fato de que a experiência humana funciona como um estágio escolar, tanto aqui como no plano espiritual. Passo a palavra.
Bem, diante do que o Donizete nos trouxe, né, fica evidente que não há um tempo pré-determinado, né? Tudo depende da situação, do estágio que nos encontramos de evolução, de vários outros fatores, né? Então não é assim como alguma coisa programada. É programado sim o reencarne com todas as fases necessárias, mas não em função do tempo, em função da necessidade de cada um. E agora, para finalizar o nosso programa, a gente pergunta para Ione. Ione, como é que a gente pode se preparar para a morte? Você pode nos auxiliar com esse questionamento? Penso que devemos nos preparar para a morte vivendo a vida, colocando em prática os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. Ainda que morte e vida sejam antônimas em conceito, é fato buscar refletir que tanto nascer como morrer fazem parte de um processo natural. Ainda que seja algo que pouco se fale, é importante buscar o estudo para compreendê-la, tanto para discernimento próprio, quanto para o consolo dos que choram a perda de um ente querido. Todos nós chegaremos a este dia que findam nossas responsabilidades materiais, morais e espirituais, como encarnados, e daremos continuidade como espíritos, buscando cada dia aprender mais, amar mais e ser espíritos melhores, pessoas melhores. Passo a palavra. Então, diante do que a Ione colocou, né, esse se preparar para a morte é a gente ter consciência que desde o momento que nascemos neste corpo carnal, né, ele tem um prazo de validade. E para todo mundo, querendo ou não querendo, esse momento do findar os serviços desse corpo carnal vai chegar. Né? Então, com ele, a gente precisa cuidar, lógico, para manter ele funcionando, mas a gente tem que se preocupar com o nosso espírito, que é imortal. Então, uma forma de se preparar para a morte é aceitar que a morte corporal vai surgir em que momento for, né? E que ela é apenas uma passagem para o mundo espiritual. E assim eu trouxe agora um texto que fala morte, temida morte, para concluirmos esse tema, né? Embora haja assunto para a gente estar fazendo vários programas, mas o que a gente quis aqui foi só levantar, né, a questão do que é o morrer, do que é o desencarne. E esse texto fala: se um jovem perguntar-nos o que lhe representa a morte, ele responderá: a morte é a ceifeira dos sonhos. É uma megera que se compraz em destruir o que de mais idealista se projeta. Teima em não obedecer regras, pois arrebata filhos antes de seus pais, crianças antes dos idosos. Abraça os que apenas desabrocham para a vida. Envolve em seu manto negro adolescentes apaixonados, jovens estudantes. Destrói a aventura de um casal, atingindo um dos cônjuges, deixando o outro mergulhado em sombras de saudade e dor. Agrada-lhe a semeadura da desgraça e cascatas de lágrimas. Há um dia de sol em que a criançada grita e brinca entre os jardins, o bosque e o lago oferece a sua presença e transforma risos em pranto, cantos em lamentos. Aproveita-se de qualquer descuido para roubar o ente querido. Basta uma leve distração e a criança é arrebatada. Um senão qualquer e a vida amada se vai. No entanto, se indagarmos alguém que padece sobre um leito, dia após dia, alguém que já não encontra remédios que lhe amenizem as dores, alguém ao que o bendito repouso do sono não chega porque a enfermidade dolorosa não o permite, se questionarmos alguém a quem os meses se multiplicaram acentuados anos, secando-lhe o vício e a mobilidade, alguém que viu seus amores partirem um a um, seguidos pelos colegas e amigos, alguém que vive só, sem ter quem o visite, amenizando-lhe a carência afetiva e dependente de mãos alheias para o asseio. O alimento, os mínimos movimentos, esses alguém nos dará uma visão diversa da morte. Ele dirá que ela é a libertadora
que o corpo lhe pesa em demasia, que não suporta mais as dores físicas ou a solidão, que deseja o reencontro com os que se foram. Então, para esse a morte vem com outras vestes. Não é lúgubre presença destruidora, mas aquela que lhe aguarda o abraço suavemente e o conduz ao outro mundo. De um modo geral, consideramos a morte sempre como indesejada. Os que temos nossos amores envoltos em enfermidades, não nos cansamos de restabelecer nossas trincheiras de combate a fim de lhes devolver a saúde. No entanto, a morte é inexorável para todos, e como disse Jesus, ninguém sabe o dia nem a hora, senão o Pai que está nos céus. Importante desta forma que nos conscientizemos que estamos no mundo de passagem. Por mais que se alonguem os anos, por mais que a ciência progrida e estabeleça parâmetros mais dilatados, um dia a morte chegará. Por isso, guardemos a sabedoria de viver intensamente cada dia, de saborear cada momento com os pais, os filhos, os cônjuges, os amigos. Dediquemos tempo a tudo aquilo que nos faz crescer, que nos faz progredir em nosso desenvolvimento moral. E se nossos amores antes forem, possamos guardar a certeza de que não desperdiçamos nenhum momento a seu lado. Depois é só aguardar o reencontro um dia na espiritualidade. Então, com essa mensagem, né, que é do Momento Espírita, ela nos esclarece que a morte é um fato que é preciso ser aceito. Mas dentro do nosso conhecimento e da nossa imortalidade, ela é apenas um momento e que esse momento passará. A forma como vamos percebê-lo depende daquilo que criamos ao nosso redor, né? Então, se nós temos a certeza da imortalidade, talvez ela não seja tão lúgubre assim. Vai ser triste, porque toda e qualquer despedida tem um cunho de tristeza, né? Então, não importa se é uma despedida um pouco mais longa ou um pouco mais curta, sempre a gente fica um pouco triste. Mas a certeza e a nossa fé nos permite garantir que estamos apenas mudando, né? Mudando para uma outra dimensão de vida. E assim nós pedimos agora ao professor Joel que proceda, por favor, a nossa prece de encerramento. Mentores espirituais, amigos, de maneira especial, amigos espirituais da Colônia Maria de Nazaré. Mas também lembramos os nossos irmãos espirituais maiores, como Francisco Cândido Xavier, Joana de Ângeles, irmão Adolfo Bezerra de Menezes, irmão Antônio de Pádua, São Francisco de Assis. E não poderíamos dizer tantos nomes quantos são aqueles que, na forma de legiões de entidades espirituais, orientam, auxiliam e socorrem as personalidades almas. E nestas ponderações em forma de prece, suplicamos a vós, amigos espirituais, que nos ajudem para que possamos usufruir de maneira produtiva as oportunidades de interiorizarmos os ensinamentos transmitidos e vivenciados pelo Divino Mestre Jesus, para que possamos não só ter o proveito do nosso trajeto evolutivo em direção a Deus, mas para que possamos ter o merecimento de usufruirmos sem dor, com tranquilidade, com aceitação, o momento em que aconteça a nossa transição desta para a outra dimensão, que é a dimensão do Espírito. Que possamos ter, se possível, dado saber, como sabemos que somos imperfeitos, uma boa morte, e que possamos ter no plano espiritual condições de dar conta de toda a programação que foi estabelecida em nossa trajetória evolutiva terrena, para que não possamos ter a necessidade de repetirmos tudo de novo,
quando fracassamos muitas vezes nas existências, devido às provações que precisam existir no nosso caminho para o aumento da nossa maturidade e para a conquista do nosso progresso evolutivo, num sentido de nos afinizarmos convosco, amigos espirituais, com Jesus e com Deus. Obrigado, mentores amigos. Obrigado, Jesus, Divino Mestre, e que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus, desejamos a todos uma noite serena e um final de semana repleto de alegria e de vida, essa vida interior que faz a gente vibrar cada vez mais. Até a próxima sexta-feira com um novo programa.